penso que não vai ser necessário o microfone. Escutam a minha voz? Sim. Muito bem. Então, bom. Nós hoje vamos aqui dar continuação às lições e hoje é a lição número 9, cujo título é o reinado de Davi. Isto vem na continuação. Na lição anterior falámos sobre o exílio de Davi e hoje vamos falar sobre o reinado de Davi. E antes de nós entrarmos aqui na lição, só quero dizer aos irmãos que vamos abrir depois as Bíblias algumas vezes, que é para os irmãos poderem acompanhar e poderem entender melhor aquilo que a lição hoje nos fala. Então, hoje temos a lição número 9, cujo tema então é o reinado de Davi e cujo texto áureo nos vai falar o seguinte: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Portanto, isto encontramos este versículo no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12. E aqui em relação ao texto áureo, nós podemos entender, perceber que Davi, ele reconhece, depois que assume o reinado sobre Israel, que todo o sofrimento que ele tinha passado, que estava a passar, tinha uma razão, que era exatamente para agora ele poder atender o bem, poder atender bem o seu povo. Obrigado. E cuidar bem da sua nação que ele agora representava, que ele representava como rei. A nossa verdade prática, ela diz que a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Em relação aqui à verdade prática, Davi ele é considerado o melhor rei de Israel. Todos os mais reis de Israel foram praticamente esquecidos pelo povo, mas o nome de Davi está em evidência até aos dias de hoje. E, inclusive, eu queria fazer aqui só uma parte e dar aqui aos irmãos uma notícia que provavelmente os irmãos devem ser conhecedores, que em relação à bandeira de Israel representa Davi. É a estrela de Davi que está no emblema da bandeira de Israel. Isto é só uma parte. Portanto, até a própria bandeira de Israel, ela tem e representa a estrela de Davi. Então, indo agora para a leitura bíblica em classe, nós vamos encontrar em 2 Samuel, do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo do número 12. E diz, eu vou ler o primeiro versículo e depois os irmãos podem ler os seguintes. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Está em 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. E também, outrora, sendo salvo ainda rei sobre nós,
sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens em Jerusalém contra os jezereus que habitavam naquela terra e os que falaram de Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos, os coxos, querendo dizer: não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse daquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar a Canal, aos coxos e aos cegos, e a alma de Davi amolece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até Dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Irã, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel, que exaltara o seu reino com o amor do seu povo. Então vamos agora aqui à introdução, que é para depois nós começarmos. A introdução vai-nos dizer o seguinte: nós sabemos que o objetivo geral desta lição que está escrito, que é demonstrar que o reinado de Davi foi bem sucedido por causa da boa mão de Deus que estava sobre ele. Temos alguns objetivos específicos, como apresentar a constituição de Davi como rei, evidenciar a consolidação do reino de Davi e atestar a grandeza política do reinado de Davi. A nossa introdução diz-nos o seguinte: o pujante reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa de habilidades natas para a guerra. No próprio texto bíblico é dito que suas vitórias e fortalecimento se originavam em Deus. Os 33 anos que ele reinou em Jerusalém e os 7 anos e 6 meses que reinou em Hebrom revelavam ou revelam um rei protótipo do Messias que viria. Por isso, Davi é considerado um tipo de Messias. Isso está confirmado pela profecia de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, mencionada pelos escribas nos dias de Herodes, pelo texto de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2, e pela profecia de Gênesis, capítulo 49, versículo 10, em relação a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós aqui nesta introdução, que começa por nos dizer que o pujante reinado de Davi não foi circunstancial. E, na verdade, o reinado de Davi, ele é bem sucedido, pois Davi, ele era um homem humilde e que atribuía todas as suas vitórias ao Deus Todo-Poderoso, que ele servia, e por isso é que ele foi um rei bem sucedido.
Davi, nós sabemos que ele foi ungido por ordem de Deus. 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 13, vai-nos falar sobre isso. E ele era o ungido do Senhor. E quando nós olhamos para Jesus, nós também vamos ver que ele era ungido de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 4 e no versículo 18, vai-nos falar sobre essa situação. Davi, portanto, ele era pastor de ovelhas e Jesus é o bom pastor. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 10 de João e no versículo 14, se os irmãos puderem abrir, podem ler. Capítulo 10 de João, no versículo 14, portanto, nós aí vamos ver. Eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Exatamente. Portanto, aí no capítulo de João, capítulo 10, vai dizer Jesus, portanto, que ele é o bom pastor. Portanto, nós aqui podemos entender que as atitudes de Davi, na sua pessoa, ele é um tipo de Cristo. E porquê? Davi, quando ele vai até ao encontro do rei Saul, para pedir autorização para poder lutar contra Golias, ele vai revelar ao rei as suas experiências no campo. Quando ele cuidava das ovelhas, ele vai dizer que tomava as ovelhas da boca do leão e do urso, né? Então, quer dizer que ele lutava com o leão e com o urso, ou seja, ele estava disposto a dar a sua vida para poder resgatar as ovelhas que foram confiadas em suas mãos. Da mesma forma, Jesus, ele aqui está a dizer para nós que ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas que o Pai confiou em suas mãos. Portanto, há outros pontos fortes também, mas é que Davi ele é um descendente da tribo de Judá, ou seja, Davi nasceu em Belém de Judá, ele é filho de Jessé, e Jesus Cristo, ele nasceu em Belém de Judá, e ele é descendente de Davi, de Jessé também, não é? Portanto, então nós podemos perceber que existe aqui uma similaridade entre Davi e Jesus. Outro dos pontos fortes é que o reinado de Davi foi um reinado longo, foi duradouro e foi um reinado de paz, porque Davi entregou-se a Deus, né? E Deus entregou nas suas mãos todos os seus inimigos. Portanto, nós vamos encontrar em Davi algumas características apontando para Jesus Cristo. E em relação aqui ao primeiro tópico, que nos fala sobre Davi é constituído rei. Temos aqui um primeiro subtópico que nos fala sobre 3 motivos para a sua escolha. O segundo fala-nos sobre Davi como pastor e chefe, e o terceiro entrando em aliança com o povo. E aqui, meus irmãos, 3 motivos da escolha, nós podemos ver ou verificar que um desses motivos é a humildade que Davi tinha, não é? Portanto, Davi ele não deixou que subir à sua cabeça a sua posição de rei. Ele manteve-se uma pessoa humilde, uma pessoa
que de fácil trato para o povo, e ele não se envaideceu por ser rei. Pelo contrário, ele manteve um bom relacionamento com o povo. Ele também soube lidar com toda a riqueza. Nós sabemos que Davi foi um homem rico, e ele acaba por oferecer do seu próprio, digamos, património, algum ouro, algumas ofertas para que fosse construído o templo. E também nós sabemos que ele soube lidar com a sua popularidade. Portanto, aqui, em relação aos 3 motivos para a sua escolha, nós também podemos ver que os irmãos, se puderem abrir a vossa Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, no versículo 15, nós vamos perceber que Deuteronômio, capítulo 15, 17, versículo 15. Porá certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. E ora aí está. Portanto, meus irmãos, aqui Deus já tinha dado instruções, não é? Para que quando o povo clamasse por um rei semelhante às demais nações, Deus deixou bem claro que o rei tinha que ser um de dentro dos seus irmãos e que não podia ser um estrangeiro. Ou seja, uma pessoa que não pertencesse a Israel não poderia ser rei. Portanto, irmãos, Davi, ele já tinha sido escolhido por Deus, e ele era israelita, da tribo de Judá. Ele estava com todas as características e dentro do padrão que Deus já tinha dado essas instruções. Se os irmãos puderem abrir em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 14, nós vamos ver que Deus, ele está buscando um homem segundo o seu coração. Quem encontrar pode ler. 3:14. 1 Samuel 13, 14. Porém, agora não substituirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Exatamente. Portanto, nós aqui podemos ver que Deus já está buscando um homem segundo o seu coração. E se nós formos ver e verificar, os irmãos puderem abrir no Salmo 89, no verso 20, o salmista vai dizer para nós que Deus, Salmo 89, verso 20. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungido. Exatamente. Portanto, nós aqui no Salmo 89 vamos ver que Deus, o salmista diz que Deus achou a Davi, o seu servo, e com o meu santo óleo o ungi. E também aqui nós vamos depois verificar em Atos dos Apóstolos, também no capítulo 13 e no versículo 22, quando aqui o apóstolo Paulo, ele discursava na sinagoga em Antioquia, ele vai dizer que quando este foi retirado, levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho disso: achei a Davi, filho de Jessé,
farão conforme o meu coração. Portanto, que executará toda a minha vontade. Portanto, irmãos, Deus, Ele escolheu Davi. Ele sabia que Davi era segundo o seu coração. E também no Salmo 89 e no verso 36, nós podemos ver que a sua descendência, não é, durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim, será estabelecido para sempre como a lua, e as estrelas testemunham do céu. Portanto, nós podemos ver que Deus estava no controle de tudo e de toda a situação, e que Davi foi e é escolhido por Deus. Portanto, meus irmãos, Davi era ele que ia para a guerra, não é? E Deus lhe dava a vitória, pois o Senhor era com ele. O Senhor sempre esteve com Davi, não é? E Davi, ele era um homem prudente e procurava fazer a vontade de Deus, pois Deus mandava e Davi, ele ia e fazia. Portanto, Davi acabava por ter também uma segurança militar. Ele não fazia nada sem consultar a Deus. E temos aqui também um outro motivo, que Davi estava debaixo da promessa, de uma promessa, não é? Portanto, Deus, ele já tinha rejeitado a Saúl, e Deus já tinha encontrado a Davi um homem íntegro, um homem prudente e um homem que era obediente a Deus. Portanto, Davi, ele recebe a promessa, é ungido, mas ele não é levantado como rei imediatamente. Só passado uns anos é que Davi assume o trono. Portanto, Davi, sabemos que ele, como pastor e chefe, Davi era um bom líder, e também era um bom pastor. E como líder, ele cuidava do seu reino, mas ele precisava de leis, né? Ele precisava de que essas leis fossem cumpridas, ou seja, ele cuidava dessa parte, digamos, parte política, como rei, e ninguém fazia nada sem a anuência do rei. Portanto, nada era feito sem consultarem o rei. Davi, ele era responsável pela espiritualidade do povo. E como é que ele fazia isso? Ele levantando sacerdotes, cantores, levitas, para poderem trabalhar no tabernáculo, para poderem trazer o povo de volta à adoração, a adorar a Deus. Portanto, Davi, ele sabia que não podia reinar todo Israel com sucesso como se fosse um tirano. Ele ouvia o povo, ele tentava melhorar a situação do povo. Portanto, quando uma nação ela clama por um rei, ela está em busca de alguém que possa resolver os seus problemas, né? Que possa ir à guerra, alguém que possa defender os seus interesses, e Davi foi esse homem escolhido por Deus para poder reinar em Israel. Nós
vimos que depois Davi faz ou entra em uma aliança com o povo, e então aqui, irmãos, Davi sabia que não poderia governar sozinho. Portanto, ele tinha que fazer uma aliança com o povo, ele tinha que cair, entre aspas, na graça do povo, né? Nas graças do povo. Portanto, é como os pastores, né? Eles não fazem tudo sozinhos, eles têm alguém, e é por isso que eles levantam coordenadores para poderem ajudar a liderar na igreja, como os grupos de crianças, grupos de jovens, grupos de mulheres, grupos de homens, adolescentes. Portanto, porque senão a carga começa a ser demasiada com um homem só. E então Davi, ele sabia que não poderia governar sozinho. E Davi, portanto, ele também precisava de conselheiros na tomada de decisões, e também precisava do auxílio do povo, né? Portanto, ele tinha que ouvir a necessidade do povo para que ele pudesse atender a essas mesmas necessidades. E sabemos que Davi, ele era um bom líder, né? E ele foi, na realidade, um bom rei. Nós, depois aqui, em relação a esta síntese do tópico 1, nós podemos ver que a constituição de Davi como rei se deu porque, primeiro, ele preenchia as condições da realeza; em segundo, ele tinha liderança militar; e em terceiro, também ele estava pautado numa promessa de Deus. Aqui o segundo tópico vai-nos falar sobre a consolidação do reino de Davi, em que temos também 3 subtópicos, que vai falar sobre a edificação de Jerusalém, as reformas religiosas e a suprema aliança davídica. Aqui, meus irmãos, em relação aqui à edificação de Jerusalém, nós sabemos que os jebuseus, eles habitavam em Israel, em Jerusalém, e há muitos anos, e eles acabaram de expulsar os da tribo de Benjamim, e a cidade que antes era dos filhos de Benjamim agora passa a ser dos filhos de Jebuseus. E essa cidade, que eles atribuíram o nome de Zebus, outrora ela era a cidade chamada de Salém, que Melquisedeque era rei de Salém, rei de justiça e rei de Jerusalém. E Davi, quando ele começa a reinar em Judá, e quando ele é ungido rei sobre todo Israel, o rei de Zebus e os seus moradores mandaram algumas afrontas a Davi. E que afrontas foram essas? Afrontas dizendo que Davi seria incapaz de tomar a sua cidade, e que bastava os cegos e os coxos para impedir que Davi entrasse naquela cidade. Davi, ele ficou furioso quando ouviu essas palavras. Sabemos que a cidade de Jerusalém, ela era edificada sobre os montes e era também cercada por outros montes.
E a cidade, ela era verdadeiramente uma fortaleza. Mas toda a fortaleza também tem uma fraqueza. E geralmente ela é tomada de dentro para fora. Existia um túnel que ia até ao tanque de Siloé. Portanto, irmãos, até hoje existe essa passagem secreta subterrânea na atual Jerusalém. Mas então, irmãos, eles tinham essa fortaleza e achavam que Davi não ia encontrar a entrada subterrânea desse túnel. E Davi encontrou, e ele agora dá ordem aos seus soldados para irem por esse canal. E eles abriram as portas ou os portões da cidade. E o exército de Davi entra na cidade e toma a cidade. E faz da cidade dos Jebuseus a cidade de Davi. Portanto, mais tarde ela se torna novamente a cidade de Jerusalém ou a fortaleza de Sião. Portanto, tudo isto só é possível e só foi possível com toda a dedicação, não só de Davi, mas com a intervenção divina sobre a vida de Davi. Porque se não for a intervenção divina na vida de Davi, pois ele não conseguiria estes feitos que ele conseguiu e estas conquistas que ele conseguiu ao longo do seu reinado. Nós agora podemos verificar aqui que, em relação aqui a algumas reformas religiosas, nós podemos verificar que, e eu pedi aos irmãos que pudessem abrir as vossas Bíblias no capítulo 6 de 2 Samuel. Nós vamos ver aqui a partir do verso de número 2 Samuel 6, capítulo 6, a partir aqui do versículo de número 9. Vai dizer, os irmãos podem ler, quem? Vamos ler até ao vamos ler até aqui ao 13. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Não, pode ler. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia falado e que o tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou seus servos e perguntou: vocês não vão dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos seus servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então, puxa, agora que eu vi
temeu Davi ao Senhor naquele Me dia perdoe. e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, à cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, do Geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, a casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. Aleluia. Então, meus irmãos, nós aqui no capítulo 6, nós podemos ver que existe uma tentativa de Davi em trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, mas ele agora, de Jerusalém, a capital, né, a cidade de Davi, ela seria a capital, o centro de adoração a Deus. E Davi, ele estava realmente com uma boa intenção de trazer a arca, mas certamente ele se esqueceu, isto sou eu a conjecturar, se esqueceu de ler o livro da lei com as instruções de como a arca da aliança tinha que ser manejada. Portanto, aqui tinha que ser com os sacerdotes carregando sobre os seus ombros. E Davi, ele tenta trazer a arca sobre uma carroça puxada por bois. E os bois, eles estavam digamos, a tropeçar, não estavam equilibrados, e houve um homem chamado Uza que coloca a sua mão na arca para que ela não viesse a cair, e ali, no momento, esse homem é fulminado. Deus matou esse homem. E Davi, ele fica abalado com tudo isso, e ele nesse momento ele desistiu de trazer a arca para Jerusalém, e daí ficar a arca, como nós acabamos aqui de ler, depois 3 meses em Obed-edom. Só mais tarde é que a arca da aliança é levada para Jerusalém. Aqui nós podemos ver toda esta síntese em relação ao tópico número 2, ela vai dizer que a consolidação do reinado de Davi passa pela edificação de Jerusalém, pelas reformas religiosas e de sua aliança com todo o povo. Em relação aqui ao terceiro tópico, nos vai falar sobre a grandeza política do reinado de Davi, em que nós vamos ver que no esse tópico existem as realizações militares, as administrações de Davi e, por último, o culto público. Nós podemos ver que o reinado de Saúl, quando ele vai para a guerra contra os filisteus, ele constatou que todos os que ele tinha alistado para o seu exército, eles não tinham armas de guerra. Os únicos que tinham armas de guerra
era o rei Saul e o seu filho Jonas. E Davi, agora, ele constrói um exército forte e poderoso, e ele levanta até os soldados da guarda real, que eram os responsáveis por tomar conta do rei. E eu pedi aos irmãos para abrirem a vossa Bíblia em 1 Crónicas, no capítulo 16 e no versículo, a partir do versículo 11. 1 Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Portanto, irmãos, nós podemos ver que Davi, ele tinha muitos homens, guerreiros, homens valorosos, que ajudaram Davi a reinar e a tornar-se um conquistador. No livro de 2 Samuel, no capítulo 8, nós ouvimos muitas vitórias de Davi. Ele começa a vencer os Edomitas, ele vence também os Moabitas, ele vence os sírios e ele vence também os filisteus. E ele sujeitou todos eles. Portanto, Davi, ele estava cada vez mais consolidando consolidando e confirmando que verdadeiramente Deus tinha levantado a ele como rei. Nós sabemos, e fica claro para todos nós, que só a intervenção divina e sobre a vida de Davi é que fez com que ele conseguisse todos os feitos que nós conhecemos. E por isso, independentemente de pecados que Davi cometeu, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que tinha o seu coração inclinado para Deus. Ele podia pecar, mas não pecava mais. Ele pedia perdão a Deus e aquilo que ele tinha feito ele não fazia mais. Ao contrário de muitos que fazem hoje, fazem amanhã, fazem depois, pedem perdão hoje, amanhã, depois e torna-se um ciclo vicioso. E Deus não se agrada disso. E Davi, ele foi escolhido por Deus para poder levar a bom porto todo o povo de Israel. E assim foi Davi, e até hoje, aos dias de hoje, um dos reis mais carismáticos, um dos reis mais bem sucedidos, tanto que ele, sabemos que o reinado dele foi longo, ele foi rei com 30 anos, e ele morreu aos 70 anos, portanto ele tem ali um período de quase 40 anos, portanto, e ele foi em todo o seu percurso um homem prudente e um homem em que as suas decisões eram tomadas de acordo com aquilo que Deus falava para ele. Ele não tomava decisões para além de ter os seus conselheiros, ele não tomava as decisões sem consultar a Deus. Meus irmãos, eu não vou me alongar mais, a hora está a chegar e temos aí o nosso pastor João Cardoso para nos reunir connosco. Eu vou passar os trabalhos para o nosso pastor Carlos
e agradecer a Deus pela oportunidade que me foi dada, agradecer aos meus irmãos por me terem escutado. Eu hoje não me perguntei aos irmãos se tinham alguma dúvida ou não. Se tiverem alguma dúvida, nós temos aqui o nosso pastor Cardoso, que ele pode nos tirar todas as dúvidas que nós possamos ter. Portanto, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, e passo aqui para o nosso pastor. Cumprimento a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Fica em pé, vamos fazer uma oração. Assim, trazendo a Deus tudo isso que foi falado, né? Nós vimos que o nosso querido Jacob Paulo, ele se dedicou para estudar, para fazer tudo de melhor para Deus. E graças a Deus é uma aula muito boa. Só prestar bem atenção que você sabe muito bem o que ele está falando através da palavra de Deus. Vamos orar em nome de Jesus, para que o nome do Senhor venha ser mais e mais glorificado em nossas vidas. Senhor, eu te glorifico e te exalto por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estar nesse dia de hoje, aqui, Senhor, reunido em teu nome, Pai, para aprender, ó Senhor, da tua palavra, aprender, Senhor, meu Deus, Pai, dos teus caminhos. Senhor, que o Senhor venha cada vez mais brotar, Senhor, desejo em nossos corações para escutar a tua palavra. Senhor, eu te glorifico e te exalto, Senhor, por este dia maravilhoso que o Senhor reservou para cada um de nós. Entregando, Senhor, as nossas vidas a ti, Senhor, que nós te pedimos em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,